Esta é a história do dia da Rádio Observador. Os jovens não votam? É importante, numa democracia que celebra 50 anos, é importante que não acompanhemos a evolução de democracias mais antigas e mais velhas, que é de aumento da abstenção em eleições que são todas elas muito importantes. E nesse sentido, quem puder votar, que vote. Quando se tenta traçar um perfil da abstenção em Portugal, que tem vindo a crescer de eleição para eleição, diz-se que o abstencionista é, à partida, um jovem com menos instrução e com menos rendimentos. Os jovens identificam-se menos com os partidos e isso é outro fator que os pode levar a participar menos do que as outras faixas etárias. Mas há jovens que contrariam estas estatísticas. Hoje vou falar com Filipa Azevedo, consultora jurídica de 24 anos, Manuel Rito, publicitário de 33 anos, e Bárbara Carmo Ferreira, que com 26 anos trabalha na comunicação do Parlamento Europeu. Eles participaram no podcast Geração V, uma parceria do Observador com a página Eu Voto, que juntou jovens e candidatos a deputados nas eleições de domingo. Que temas interessam aos jovens? Quando é que começaram a despertar para a política? O Manuel, a Bárbara e a Filipa partilham connosco a sua experiência. Eu sou a Teresa Abcacis e esta é a história do dia de quinta-feira, 7 de março. Olá, Filipa Azevedo, Manuel Rito e Bárbara Carmo Ferreira. Bem-vindos. Quando é que vocês foram votar pela primeira vez? Lembram-se de algo em particular sobre esse dia? Eu posso começar. Obrigada. Também queria agradecer ao voto, porque acho que nos juntou aqui uma grupeta gira para debater sobre assuntos importantes. Eu lembro-me da primeira vez de ir votar sem qualquer consciência e sabedoria em quem que ia votar. Portanto, sei que comecei a tentar perceber em casa com os meus pais mais essa vertente, mas a verdade é que eu reconheço que o meu conhecimento político vem muito mais tarde. E também nesse sentido tentar perceber mas o que é esquerda e direita e tentar perceber aqui esta logística. Muito mais tarde não pode ter sido muito mais tarde, não é? Porque tem 26 anos, começou a votar aos 18. Sim, exato. Mais tarde no sentido em que eu acho que já foi tarde de ter essa consciência política. Não sei só dizer, acho que disseste aqui uma coisa, e em primeiro lugar obrigado, eu acho que obrigado ao projeto Eu Voto, acho que hajam mais projetos Eu Voto para dar voz de facto a esta geração, à nossa, e um bocadinho que tu disseste é verdade e é um bocadinho analisar. Eu acho que foi por volta de 18, 19, dependia-se do ano de eleições, foi aos 18 anos, não me lembro do ano certo, mas lembro-me que o primeiro voto vem muito de uma herança política de pais, pelo menos para mim. É aquilo que acho que se vive em casa e na vivência daquilo que é a passagem de muitos anos de discussão política, e eu acho que naquela altura, hoje em dia, cada vez mais há mais informação, há muito mais informação, muito mais esclarecimento, e eu acho que nós acabávamos por votar numa herança política e daquilo que tínhamos em casa, e depois devemos falar mais à frente, depois há ou não, no meu caso sim, um reverso completo em 180, porque isso então ia levar para um ismo, e eu não sou de ismos, longe disso, mas eu acho que acaba por ser isso, ou seja, eu senti isso, ou seja, quando votar, ou seja, esse sentido de sermos adultos, foi muito, eu lembro verdadeiramente que o meu voto foi muito influenciado, não sei se é o teu caso. Se o caso da Filipa também é semelhante. O meu caso é um bocadinho ao contrário, porque quando eu fui votar já tinha começado o curso e como eu tirei Direito, tínhamos ciência política, então já tinha um bocadinho mais de consciência. Mas mais do que a herança familiar, eu acho que queria quebrar a herança familiar e quis que o meu primeiro voto fosse diferente. Mas aqui a herança familiar foi muito importante nos três, não é? Seja para quebrar ou seja para continuar. Eu acho que acaba por ser, porque acaba por ser o início e onde passámos uma adolescência muito ali a ouvir as conversas políticas dos nossos pais. E por isso, eu acho que no meu sentido também foi uma altura nossa onde ainda tivemos um conforto, não estou a falar agora também as gerações anteriores daquilo que se passou e das crises que aí vieram,
quando temos conforto, não temos essa necessidade de procura política, por isso acabávamos por ouvir e ser os nossos pais a... Mas há estudos que dizem que um dos fatores que influenciam mais o facto de um jovem ir votar ou não é precisamente o ambiente político em casa. Não próprio, se fala sobre política ou não e a intensidade com que se fala. E o que é que vocês pensam quando ouvem os jovens dizer, ou as pessoas dizer que os jovens não querem saber de política? Isso provoca-vos alguma reação? A mim revolta-me um bocadinho. Pois, a mim revolta, mas eu sinto que já lá estive. Bárbara. Eu já fui essa jovem que era completamente... não estava atenta àquilo que podia de facto ser enquanto jovem, ativa e ser participativa. Exato. Também. E acho que esta ideia de que eu tinha, que eu acho que para ser ativa na política tinha que se pertencer a um grupo partidário ou estar numa juventude partidária, e isso para mim, essa ideia atualmente está completamente desmistificada. Eu posso simplesmente apelar ao voto e ter conversas interessantes com amigos e falar sobre isso nas redes sociais, e estou a ser ativa civicamente e politicamente. Eu acho que a questão é sempre o que é a questão de interesse pela política. Eu acho que há uma política feita, e sobretudo bipartidária, que fala muito pouco para a forma como os jovens falam, e por isso é que o que está a acontecer é a aparecimento de novos partidos, crescemos que são 30 anos de bipartidarismo, e agora começa a nascer novos partidos, e é onde os jovens estão a ser canalizados, porque eu acho que querem de facto coisas novas e coisas frescas nesse sentido. E depois, obviamente, há a parte do produto desta nova geração, que eu acho que é um produto também... Eu odeio culpar uma geração quando a culpa não é da geração, é a sociedade estrutural, capitalista, vamos assim dizer, que cria plataformas e formas de consumo que são feitas para... Que são feitas para consumir muito rápido, para eu não querer... Antigamente, falavam há pouco tempo, mas é a comparação da nossa geração, que nós esperávamos para ver a novela do dia a seguir e íamos a correr. Esperávamos, o saber esperar, líamos, investigávamos, e hoje em dia tudo te entregue muito rapidamente. E isso também te faz ser coisas muito complexas. O produto da sociedade faz com que... Eu não quero... É tão complexa a política que eu não quero sequer... Por isso eu acho que é um produto de duas coisas. É a própria estrutura dos jovens, aquilo que lhes foi entregue, e depois a política durante muito tempo, que eu acho que está a haver novas formas, e o voto é uma das formas, é chegar pelas redes sociais, que não chegam até eles. Por isso eu acho que é um bocadinho as duas. Os temas políticos, por exemplo, chegam-vos através das redes sociais? Vocês acompanham páginas que falam de política? Os vossos amigos falam de política também nas redes sociais? Por acaso eu tenho reparado que nestas eleições, não sei se vocês também partilham dessa opinião, mas há imensos posts, o que é que os partidos dizem sobre educação, o que é que os partidos dizem sobre cultura. E tenho achado que isso pode ter um impacto muito positivo, até por causa da abstenção, porque acho que a abstenção jovem sempre foi um problema, mas estou convicta que desta vez pode não ser tão... Pronto, em relação aos amigos, falamos muito, às vezes, política agarrida, ou seja, às vezes é muito dura, é muito violenta, às vezes. Acho que isto também intenso. Acho que também se nota muita... já há um tempo de frustração e de, às vezes, raiva. Ou seja, tem as pessoas muito frustradas, e acho que é uma geração que também tem essa frustração dentro dela e fala dela, pelo menos com os meus amigos. Não sei se com vocês, Bárbara e Filipe. Eu acredito que... Eu digo sempre que eu vivo numa bolha. Tenho um grupo de amigos que, felizmente, são sempre muito... Somos todos de áreas diferentes, o que é bom, porque acabamos por debater também um bocadinho nessa vertente, mas que são conscientes, podem não ser ativos, mas têm consciência da política e da importância que um voto, que a informação pode ter no futuro deles. Portanto, sim, acho que... Vocês falavam um bocado da vossa exposição também agora aos partidos e às propostas que eles têm. Que propostas é que vos interessam mais? Fala-se agora de IRS jovem, de incentivos fiscais na compra da casa, de alojamentos para jovens universitários. Isto é falar para vocês? Eu acho que, para mim, há aqui dois temas, para mim e depois para os outros. Há aqui dois, obviamente, na questão de... e para mim é muito importante a questão do IRS e daquilo que é o dinheiro que entra nas famílias ao final do mês, porque é mais dinheiro disponível, e independentemente que é sempre uma discussão sobre mais taxação para uma sociedade mais equilibrada ou menos, mas isso não significa, eu acho que o problema tem a ver com outro, mas eu acho que para mim preocupa sim mais dinheiro nas famílias portuguesas e por exemplo,
pelo próprio consumo e pelo estímulo do consumo. E acho que o segundo tema, sim, habitação, é altamente importante e relevante. Perceber como se resolve esta questão, e para mim é gritante, e eu acho que é gritante para todos, mas também não deixo, e isto também é importante, para fora da minha bolha, haver temas de discussão sobre efetivamente como, há aqui dois temas, é a classe média e a classe baixa, ou seja, assegurar que a classe baixa nunca terá um... ou seja, que lhe falta alguma coisa, sim. e a classe média poder mais disponibilidade financeira para ter uma vida digna, que é o que eu diria, mas digam-me. Bárbara e Filipa, vocês têm mais ou menos 10 anos, não chegam a ser menos 10, as vossas preocupações são as mesmas? É assim, em relação à questão do IRS jovem, eu sinto que é algo que efetivamente pode funcionar como uma medida que mantém os jovens em Portugal, que eu acho que é algo importante, com as taxas de imigração cada vez mais a subir. Acho que pode ser algo que nos faz pensar que se calhar vale a pena ficar aqui durante mais algum tempo ou construir a nossa carreira aqui. Eu concordo com as vossas opiniões. Para mim, eu acho que, de facto, um tema central para mim é a educação, porque eu acho que é onde nós podemos, de facto, criar retirar esta distância entre o que é ser privilegiado ou não. Uma boa educação será sempre uma boa educação. E a verdade é que eu acho que a educação tem que ser um tema central e primordial para quem assumir agora o governo, e que tem que ser tomado como uma medida para o futuro. A educação é o futuro de um país, não é? Portanto, eu acho que também, nesse sentido, a educação é um tema que para mim me importa bastante. Já regressamos à conversa com a Filipa Azevedo, o Manuel Rito e a Bárbara Carmo Ferreira. Na segunda parte, vamos falar sobre a forma como a política encaixa no dia-a-dia deles. Esta é a Operação Papagaio. A história nunca contada da operação secreta que juntou artistas boémios e revolucionários profissionais para derrubar Salazar. Episódio 2. O plano mais louco de sempre. Se não fosse tão louco, seria carismático. Uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. Um novo episódio a cada terça-feira. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Onda Automóveis. Estamos de regresso à conversa com a Filipa Azevedo, o Manuel Rito e a Bárbara Carmo Ferreira. Estamos em plena campanha eleitoral. Vocês viram os debates? Têm acompanhado os candidatos? Eu vi muito mais e acompanhei muito mais as análises políticas, os esclarecimentos no pós, do que propriamente no Live TV. Eu acho que acontece muito entre nós, as coisas do direto, como já sabemos que o direto depois pode ser visto e partido e consumido. Eu consumi-o pode ser em 90%, 10% provavelmente em Live TV, os 90% foram todos em análises políticas, em exposições de várias páginas sobre aquilo, em comentários políticos sobre o que é que foi falado, por aí. A pergunta também quero um bocado saber de que forma é que vocês acompanham a política, se é através da televisão, se é através das redes sociais, se é através de conversas, se é através... como é que vocês mantêm a par da vida política do país? É assim, por acaso eu no início comecei por ver mesmo todos os debates. As 2 primeiras semanas vi todos. Mas depois comecei a ficar um bocadinho desanimada porque os temas eram muito repetitivos, sentia que não estava a ser acrescentado assim nada de novo, e depois acabei por me desligar um bocado, o que me faz agradecer bastante as pessoas que começaram a fazer posts no Instagram, porque faz com que seja muito mais fácil acompanhar. Foi exatamente como a Filipa. Eu comecei por ver todos os debates, via sempre de manhã no autocarro, porque chegava à noite e já estava muito cansada para poder ver as coisas com calma e com consciência. Agora, por exemplo, lembrava-me porque estive a ver o podcast do Guilherme Geirinhas, Bom Partido. É uma forma muito interessante de desconstruir a política e de chegar exatamente, mas de uma maneira certeira, não de uma maneira populista, mas sim de uma maneira certeira. E eu acho que é importante os políticos perceberem que a política de há 15 anos e 20 anos séria... Mas vocês, por exemplo, vendo essas conversas, ficam a par das propostas para o país dos candidatos ou ficam a conhecer? Pois, não, eu acho que aqui é mais uma tentativa de conhecer a pessoa que está por trás do partido, porque eu sinto que em debates nós não conhecemos conhecemos os políticos em modo político, não conhecemos o político em pessoa cidadã comum como nós, e isso aproxima, sem dúvida.
Sim, por isso é que eu acho que projetos como o Movimento Eu Voto são muito importantes, porque colocaram ali a tónica num novo ambiente, uma nova forma de falar, informal, dirigido aos jovens. Acho que eu percebi muito mais daquilo que é o CDU ou o PCP da minha conversa com o Bernardino Soares do que alguma vez perceberia em algum debate. Claro. Eu só acho que tem que haver consciência de uma coisa, que é ter TikToks e pôr vídeos no TikToks não vai aproximar instantaneamente os jovens. Tem que haver discursos depois também, em termos políticos, que sejam direcionados para nós. E linguagem que seja... Exato, pôr uns vídeos perceptível. no TikTok e no Reel só porque está lá a malta jovem, não acho que seja... Não basta fazer uns vídeos engraçados. Sim, é Exato. isso. Acho que é preciso mais do que isso. Segundo uma estimativa do Observatório da Imigração, 30% dos jovens que nasceram em Portugal e que têm agora entre 15 e 39 anos vivem fora do país. Isto é uma realidade que vocês conhecem? Sim. O meu namorado vive fora Bastante. e eu já estou a pensar, não sei, que se... Podes vir a fazer crescer este número. Exato, acho que sim, porque de facto contribuir. eu sou licenciada, tirei mestrado e tive cerca de, digamos, meio ano à procura de emprego e não tem, e para mim emprego pode ser trabalhar numa loja ou ser sapateiro, desde que faça bem a minha função, está tudo bem. Mas Se calhar de facto, que sejas bem remunerada. é isso, e já nem estava à procura de uma boa remuneração, porque acabei por aceitar um estágio não remunerado. Lá está, mas sou privilegiada a esse ponto de poder ter um estágio não remunerado. Pronto, e essa também é outra questão que para mim que não faz sentido ainda existirem estágios não remunerados. Não faz mesmo. Mas 100%. Porque isso estamos a criar... aumenta a disparidade Exato. entre aqueles que têm a Exato. oportunidade, porque aqueles que Exato. têm efetivamente condições económicas para ter um estágio não remunerado, e eles vão estar sempre à frente daqueles que nunca vão ter capacidade de fazer um estágio não remunerado, que depois lhe dá experiência para depois serem assalariados. E isso é muito ingrato. Por Sim, isso sim. E eu sou uma privilegiada nesse sentido. Pois, eu acho que também é um problema de falta de resposta, porque claramente há muitos mais licenciados hoje do que havia na altura dos nossos pais, em que ser licenciado se calhar bastava para ter um bom emprego, um emprego estável, um emprego duradouro. E de 20 anos. E hoje em dia o Já não é. mestrado se calhar já não chega para esse mesmo efeito. Então também acho que é uma falta de resposta para absorver estes licenciados. Nós estamos todos mortos para trabalhar, mas não temos trabalho. Mas o tema que falámos é dos três, que é de facto a remuneração no primeiro emprego, e depois não é no primeiro emprego. E nós enfrentamos uma remuneração passado 10 anos ou 12 anos, que acontece na minha vida, em que o valor é abaixo de um valor médio, depois de 12 e 12 anos de trabalho, e são pessoas, é muito discutível sempre que os jovens não trabalham, que são pessoas que dão o corpo, são pessoas que trabalham 10 a 11 horas, que nós temos, isto é mentira, os portugueses têm uma capacidade de sacrifício sem igual, que chegam às 9 e podem sair às 7 da tarde, que não devia ser, porque lá fora, como está no Norte da Europa, isso não acontece. Temos mesmo que terminar, porque o nosso tempo está a acabar. E agora parece o Vasco, não é? Nas conversas da geração. Já agora, só para confirmar, vocês já decidiram em quem vão votar no domingo e vão votar, certo? Sim. Como é óbvio. Isso não há volta Não a há dar. dúvida. Obrigada, Filipe Azevedo, Manuel Rito e Bárbara Carmo Ferreira. Obrigada. Obrigado. Obrigada. Filipe Azevedo é consultora jurídica. Manuel Rito é publicitário. Bárbara Carmo Ferreira trabalha na comunicação do Parlamento Europeu. Os três são protagonistas no podcast Geração V, uma parceria do Observador com a página Eu Voto. Esta foi a história do dia. A sonoplastia é do Artur Costa. A música do genérico é do João Ribeiro. Eu sou a Teresa Abcacis. Até amanhã.